Vamos ler numa só voz apenas um versículo. Provérbios 31:10. Vamos ler juntos? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Amém. Deus abençoa aqui, Deus, nesse dia que o mundo todo comemora o Dia Internacional da Mulher. Isso abençoa as mulheres da nossa igreja. Que a graça do Senhor as faça mulheres virtuosas e todos possam olhar, ver, reconhecê-las como mulheres virtuosas. Abençoa a meditação nessa noite e seja útil para o nosso coração, tanto das mulheres quanto dos homens, para que tenhamos cada dia mais mulheres virtuosas nas nossas casas, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, para que o nome, a honra, a obra de Jesus seja glorificada. No nome de Jesus nós suplicamos graça. Amém. Irmãos, ontem comemoramos aí, o mundo inteiro o Dia Internacional da Mulher. Essa data foi oficializada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, em 1975. Mas antes disso, já era divulgado e propagado no mundo inteiro. Desde 1857, quando houve um acidente numa fábrica, 130 mulheres tecelãs morreram. Aquilo chocou o mundo inteiro e começaram a pensar, divulgar essa data como Dia Internacional da Mulher. Naturalmente, no início não era o Dia Internacional da Mulher, mas à medida que foi crescendo, foi expandindo, assim acontece na sociedade. Em 1975, a ONU oficializou mundialmente como Dia Internacional da Mulher. E assim tem sido desde então. A data simboliza, na raiz, a luta das mulheres por igualdade no trabalho e contra preconceitos, no sentido que elas são iguais aos homens na sociedade. Assim tem sido a raiz do negócio. Nós sabemos que atualmente está muito manchado por militância política o Dia Internacional da Mulher. Nós não vamos entrar nesses detalhes hoje, mas está aí o Dia Internacional da Mulher, e eu queria compartilhar com os irmãos três mulheres na Bíblia que se destacam pelo seu trabalho, exemplo, testemunho. Três mulheres virtuosas que seria muito útil nós aprendermos com o exemplo dela, tantas mulheres quanto os homens. Três mulheres. A primeira está lá no livro de Esther. Abre a sua Bíblia aí, fica com a Bíblia aberta aí. Esther capítulo 1. Essa é uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia. Já pensei, meditei, refleti, estudei, tentei entender essa mulher. Não consegui, mas continuo meditando, pensando e tenho aprendido muito com essa mulher. Esther, o livro de Esther, capítulo 1. Por favor, mantenha a sua Bíblia aberta no capítulo 1, que nós vamos voltar no texto aqui, na meditação. Primeira mulher virtuosa que serve para nós de exemplo na Bíblia. Esther 1, versículo 1 até o versículo 4, eu vou ler aqui. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e todos os seus servos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média. Os nobres príncipes das províncias estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Olha o versículo 10. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bis, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero.
que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Vamos ver junto o versículo 12? Porém, a rainha Vasti recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e se inflamou de ira. Misericórdia. Irmãos, primeira mulher de destaque aqui, é lógico, irmãos, tem muitas mulheres de destaque. Por causa do nosso tempo, né, eu escolhi 3. A primeira aqui na escolha não é a primeira em hierarquia, mas se bem que na minha admiração ela está no top 3 mesmo. A primeira eu queria compartilhar, a rainha Vasti. Irmãos, a rainha Vasti casou com o rei Assuero. O rei Assuero, ele sucedeu o rei Dario. O rei Dario foi aquele que mandou Daniel para a cova dos leões, e depois deu testemunho e mandou que todo mundo adorasse o rei de Daniel. Então, a rainha Vasti, o rei Assuero, cresceram sob essa influência do testemunho de Daniel. Agora o rei Assuero está governando aqui, fala, desde a Índia, toda a Ásia, até a Etiópia, o norte da África. Então o rei governava sobre 2 continentes. 2 continentes. E ele estava muito feliz e resolveu dar um banquete simples. Quantos dias durou o banquete aí? 180 dias, não é? 6 meses, gente. Você acha que a sua ceia de Natal é boa? 6 meses o banquete. Para os príncipes, os nobres, os servos, os líderes, os comandantes. E depois ele fez mais um banquete de 7 dias para o povo. E aí diz, olha o versículo 8: bebiam sem constrangimento. Você acha que carnaval começou no Brasil? Não. Já existia muitos anos antes, né? Eles bebiam sem constrangimento. Versículo 10 fala que o rei já estava com o coração alegre, bêbado. Uma outra tradução fala que estava embriagado. O rei Assuero estava muito feliz. E um detalhe, irmãos, os reis nessa época, além de poder, eles eram reis cruéis. Quando você tiver tempo, quem ainda não leu, leia o livro dos reis, na Bíblia. Leia o final do livro do profeta Jeremias, a crueldade dos reis daquela época. E agora Assuero está ali, coração alegre, 6 meses de banquete, bebendo, comendo, mais 7 dias com o povão, a festa, a carnalidade correndo solto, a embriaguez, a bebedeira, todo mundo coração alegre do vinho. O versículo 8, bebendo sem constrangimento. Aí o rei manda chamar a rainha Vasti para desfilar para aquele monte de homens bêbados. Olha a situação, irmãos. No versículo 12 que nós lemos juntos, fala: porém a rainha Vasti recusou o convite do rei. Irmãos, o rei Assuero matava pessoas que entravam na sala dele sem autorização. Podia ser o capitão, podia ser o comandante, podia ser o servo, podia ser o eunuco, podia ser a esposa dele. Entrou na sala sem pedir, ele mandava matar. Só da pessoa entrar na sala sem pedir, ele mandava matar. Agora ele manda ali os seus servos trazer a rainha para desfilar aquele monte de homens bêbados. Olha o constrangimento. E a rainha Vasti recusou. Ela já tinha feito um banquete separado com as esposas dos comandantes, que ela não queria misturar com aquela gentalha
E aí o rei manda chamá-la. Ela já tinha afastado, feito um banquete separado, com as esposas, uma coisa mais recatada. E agora o rei quer que ela desfila para os homens. 6 meses bebendo sem parar, sem constrangimento o povo, e agora ela desfilar. Irmãos, irmãs, você teria coragem de recusar o convite do rei? Irmãos, era certo que recusava uma ordem do rei naquela época, a morte. Ela corria risco não apenas de perder a coroa, mas de perder a própria vida. Eu não sei, aqui não fala, eu li alguns comentaristas, eu não sei a linhagem dela. O certo é que ela recusou o convite do rei. Os homens com os olhos cheios de adultério, babando, querendo ver a rainha desfilar, e assim, eu não vou nem morta. E não foi. Perdeu a coroa. Poderia ter perdido a vida. E aí, irmãos, que eu fico admirado com a rainha Vasti. Naquela época, naquela circunstância, naquela pressão, sabendo que o rei Assuero era um rei cruel, de mandar matar, ela tem coragem para recusar um convite do rei. Hoje nós vemos mulheres pagando para desfilar com o corpo seminu, totalmente invertido. Mas a rainha Vasti era diferente. Por isso eu coloco ela no meu top 3 de mulher virtuosa. E aí, 3 características dela importantes aqui, que ela entra no meu top 3. Formosura. Olha o versículo 11. Versículo 11 fala aqui, versículo 11, que introduzisse a presença do rei, a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, porque ela era extremamente formosa. Irmãos, formosura é uma característica das mulheres que está ficando em extinção. Misericórdia. Deus vive a nossa igreja. Formosura é um conjunto de qualidades, combinação de beleza, elegância, classe, bom senso, discrição e roupas adequadas. Roupas adequadas. Hoje em dia nós vemos tantas mulheres querendo atrair a atenção dos homens pela sensualidade e falta de roupa. Irmãs, presta atenção nisso. Os homens até podem olhar a primeira vez para uma mulher com pouca roupa, mas não ganham o respeito dos homens. Não ganham o respeito dos homens, mulheres com poucas roupas. A rainha Vasti, ela tinha formosura. Ela sabia quem ela era, sabia vestir como ela era. Tem uma frase da rainha da Inglaterra, Deus a tenha, que ela fala assim: se você precisa falar que você é uma dama, então você já não é uma dama. Entenderam? A rainha Vasti tinha formosura. Outro detalhe, versículo 12, ela tinha coragem. Recusar uma ordem do rei era sentença de morte. Eu não sei se ela aprendeu com Daniel, mas tem uma grande impressão que ela aprendeu com Daniel. Daniel estava disposto a morrer, mas não negar o seu Deus. Agora a rainha Vasti, que cresceu no palácio com Daniel, também ela estava disposta a perder o trono, a coroa, a vida, mas não ia desfilar para aqueles homens bêbados. Coragem, formosura, integridade. Ela já tinha feito banquete separado com as outras mulheres, com as esposas. Agora ela é chamada. Ela recusa a ordem do rei, porque ela tinha integridade, caráter, bom senso. Ela fez o banquete separado para poupar a si e poupar as mulheres. Agora o rei chama ela para o meio da bagunça. Não vou. Não vou. Irmãos, desde o começo ela já tinha dado sinais. Ela não ia participar daquela orgia, daquela bebedeira, daquele negócio sem constrangimento.
ela já tinha deixado claro para o rei: eu não vou participar desse negócio. E o rei a chama, e ela recusa claramente: eu não sou brinquedo para homens bêbados, eu não faço parte dessa gentalha. E aí não estou querendo denegrir, né, o programa do Chaves, né, porque eles eram muito piores, né? Irmãos, a rainha Vasti perdeu a coroa, perdeu o trono, mas não perdeu a sua integridade. Integridade, dignidade, beleza, formosura, a pose. Lá no capítulo 2, versículo 1, fala assim que o rei depois que passou tudo, ela foi deposta, foi exilada, passou a história, aí diz que o rei depois lembrou dela. Ela perdeu a coroa, mas quem perdeu a maior parte foi o próprio rei. Ele só não a trouxe de volta por vergonha dos seus liderados. Mas diz que eu fico pensando o que estava na cabeça do rei. A Vasti, que era mulher de verdade, aquilo que era mulher de verdade, agora está ali, ó, um palácio cheio de mulheres à disposição, mas nenhuma servia para ele. Ela que era mulher de verdade. Rainha Vasti, top 3 de mulheres virtuosas: formosura, coragem e integridade. Vamos mais uma? Vai lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 25, por favor, versículo 2 e 3. Samuel, primeiro livro de Samuel, 25, versículo 2 e 3. Abigail, mais uma, a top 2, mulher virtuosa. Versículo 2 e 3, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Havia um homem, Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, homem abastado, tinha 3.000 ovelhas, 1.000 cabras, e estava tosquiando as suas ovelhas no Carmelo. Quem gostaria de casar com um homem desse? Homem abastado, 3.000 ovelhas, 1.000 cabras. Agora olha o versículo 3. Nabal era o nome deste homem, e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e o que? Formosa. Porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato, a forma de tratá-lo. Era ele da casa de Caleb. Caleb é um dos 12 espias, príncipe de Israel, que veio antes dele. Bom, Abigail, Vasti, uma mulher disposta a perder o trono, a coroa, a vida, mas não perdeu a integridade. Abigail, irmãos, nós vivemos uma época que é muito pertinente a gente pensar sobre Abigail. A quantidade de divórcios por incompatibilidade de gêneros é muito grande. Deus nos livre. Não estou querendo julgar quem divorciou, é cada um com a sua história, tá certo? Estou querendo dizer que é uma quantidade muito grande de divórcio por incompatibilidade de gêneros. E agora nós temos um casal na Bíblia, tinha tudo para divorciar ou terminar em feminicídio, mas não divorciar. Quer um casal mais incompatível do que esse? Ô Judá, às vezes esse casal aqui era bom para uma terapia, mas ia durar uns 10 anos. Gente, olha só para vocês verem aqui, olha. Nabal, se você olhar todo o capítulo, que a gente não vai ler para ganhar tempo, ele era rico, aí as mulheres crescem o olho, abastado, avarento, já começou a complicar. Homem duro, insensível, egoísta, maus tratos. Uma outra tradução da Bíblia, na linguagem
de hoje, coloca assim que ele era uma besta fera, estúpido, ignorante, nécio e mau. Dá para casar com um homem desse? Dá para ficar quanto tempo casado com um homem desse? Agora olha Abigail, sensata, formosa, o mesmo atributo lá da rainha Vasti. Sensata, formosa, humilde, perspicaz, inteligente. O nome Abigail, a tradução literal seria alegria. Irmãos, olha que incompatibilidade de gêneros tão grande. Eu acho que os pastores iam ter dificuldade para fazer aconselhamento bíblico com esse casal. Abigail deve ter sofrido muito no casamento, irmãos. Muito mesmo. Porque, se você olhar, é uma pessoa de maus tratos. Imagine o que está por trás disso, a humilhação, o sofrimento, mas era uma mulher virtuosa. Uma mulher virtuosa. E aí também eu vou dar 3 qualificações, porque eu acho que a Abigail era uma mulher virtuosa. Primeiro, ela não se colocava como vítima das circunstâncias. Ela não se colocava como vítima das circunstâncias. Era um marido difícil? Era muito difícil. Eu acho que se juntar todos os maridos aqui da igreja, ainda não dá para qualificar o Nabal. Era um marido muito difícil. Mas você não vê em nenhum momento da história de Abigail, e ela vai ter uma vida longa, depois ela vai casar com o rei Davi, quando ela ficar viúva, mas você nunca vai ver ela falando mal do marido, você não vê ela reclamando do marido, você não vê ela resmungando, murmurando, você não vê ela com frustração, depressiva, mas ao contrário, o que era o seu nome era a sua vida. Abigail significa cheia de alegria. O tempo todo você olha e vê uma Abigail sensata, formosa, alegre, perspicaz, cheia de iniciativa, tal o nome, tal a sua vida. Irmãos, presta atenção nisso. A circunstância pode até influenciar, mas as circunstâncias não podem determinar a sua conduta diária. Não pode. Quem aqui já sofreu assédio sexual, moral no trabalho? Um monte de gente, mas não precisa levantar a mão não. Quem aqui já sofreu pressões, perseguições, discriminações? Abigail sofreu isso tudo, irmãos. Um casamento difícil, mas você não vê em momento nenhum ela sendo tido como frustrada, depressiva, amargurada, murmuradora, falando mal do marido, nem nada. Pelo contrário, irmãos, quando ela vai encontrar com Davi, ela fica defendendo o marido dela. Queria ter uma esposa assim? Ela começa a defender o marido dela ao invés de falar mal. O Davi falou assim: oh Deus, me dá essa mulher de presente. No dia seguinte o marido dela morre, Davi vai lá: é minha, ninguém olha. E Davi pede ela em casamento, né? Mas aí é outra história. Irmãos, não se colocava como vítima da circunstância. Outra coisa importante, olha o versículo 25. A perspicácia, a humildade dessa mulher. Davi nessa época, ele estava como marginal, fugindo dos soldados do palácio real. Andava com marginais. Davi dormia nas cavernas, no deserto, com gente marginalizada. E aí Davi vai lá pedir um pouco de comida para o marido dela. O marido dela recusa, versículo 25. E aí ela vai e entra no meio e começa a conversar com Davi. Ela está falando com Davi. No versículo 24 ela se lança aos pés de Davi. No versículo 25, não se importe, meu senhor, com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Ela entra no meio como uma intercessora, uma mediadora, como um tipo de Cristo.
ela se coloca entre Davi e o marido dela. O marido dela vai para a bebedeira e ela fica lá convencendo Davi. Naquela hora Davi apaixonou com ela, mas ela era casada, deve ter que esperar o marido morrer. E aí Davi depois casa com ela. Mas irmãos, olha a perspicácia, a humildade dessa mulher. Ela era rica, tinha fazenda, tinha empregado, tinha servos, tinha muita gente à sua disposição. Davi estava ali como marginalizado, como marginais, andando, pedindo comida. Ela percebeu quem era Davi e acreditou na promessa que Deus tinha para Davi. E ela vai adiantar: olha, um dia você vai ser rei, não quero que essa mancha fique nas suas costas. Irmãos, a perspicácia, ela entender a seriedade, a gravidade da situação, assumiu a responsabilidade, chamou para si, foi conversar com Davi. Estava cheio de marginais ao redor de Davi, querendo sangue. Ela chega, ela se humilha, ela se prostra. Gente, era para ser o contrário, estou entendendo? Era para Davi ter se ajoelhado diante dela, se prostrado, suplicado comida, mas ela disse: vai morrer todo mundo. Ela fez o que Davi deveria fazer. E os amigos de Davi babando, querendo sangue. Quiseram homens de sangue, acostumados a matar por qualquer coisinha. Ela chega, ela se humilha, ela corre o risco de vida, mas ela conquista a paz. Ela conquista a paz e a proteção para a sua família. Não se achava como vítima da circunstância, perspicácia, humildade, contentamento. Nabal, seu marido, era homem duro, violento, besta fera. Mas você olha para Abigail e você vê na história dela um contentamento. Contentamento. Irmãos, presta atenção. Maridos, esposas, dificilmente você vai ter um cônjuge como esse cônjuge. Se você for sincero e olhar no espelho, nós vivemos uma geração que falta contentamento. Abigail mostrava contentamento em todas as circunstâncias. Não era fácil para Abigail viver aquele casamento, mas ela viveu. Por isso Abigail entra aí, como essas três mulheres virtuosas. Abigail era mulher bela de alma e de corpo, por dentro e por fora. Sabia quem ela era e como viver. Vamos para a última mulher? Isabel. Quem aqui conhece a história de Isabel? Capítulo 1 de Lucas, vamos lá, versículo 5. Lucas 1, versículo 5. Essa é a top 1, na minha opinião, é lógico, né? E tem muitas outras mulheres que eu não explorei aqui nessa noite. Lucas 1, versículo 5. Isabel, irmãos, ela destaca pela sua fé. Uma mulher com uma fé extraordinária. Por isso eu acho justo ela estar aqui nesse top 3, né? As outras a gente pode até questionar, mas Isabel não dá para questionar. Olha o versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Vamos ver junto, versículo 6 e 7. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor, e não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Olha o versículo 39, irmãos.
Naqueles dias, dispondo-se Maria, mãe de Jesus, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída pelo Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que lhe chegou aos ouvidos a voz da tua salvação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. Versículo 56 fala que Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Vasti perdeu a coroa, mas não perdeu a integridade. Abigail, casado com o pior marido da história da humanidade, mas mostrava alegria e contentamento, humildade, perspicácia, formosura. Isabel, irmãos, presta atenção em Isabel. Essa aqui merece o top 1 aqui. É lógico, nós não estamos comparando com Maria, né? Maria, mãe de Jesus, é incrível, né? Nós não vamos falar dela hoje, gastaria toda uma pregação inteira para falar de Maria. Isabel era parente de Maria. Quando Maria ficou grávida de Jesus, diz que ela saiu apressadamente para as montanhas para visitar Isabel. Ficou ali 3 meses morando com Isabel. Isabel discipulou Maria para que ela se tornasse a mãe de Jesus. Maria foi aprender com Isabel a ser a mãe de Jesus. Isabel já estava grávida de 6 meses ali, né? Quando Maria foi visitá-la. E aí, por que, irmãos, concluir aqui a Isabel como uma mulher virtuosa para nós fecharmos aqui essa noite? Primeiro, vivia irrepreensivelmente diante de Deus e diante dos homens. Tem muita gente que fala assim: Deus conhece meu coração, Deus que vai me julgar, o que importa é Deus, Deus sabe da minha vida. Não. Vivia irrepreensivelmente diante de Deus e diante dos homens. Entende, irmãos? Não basta você acreditar em Jesus, você tem que dar bom testemunho da sua fé em Jesus. Todo mundo reconhecia que Isabel era uma mulher e vivia irrepreensivelmente diante de Deus e dos homens. É muito interessante isso. Isabel, irmãos, viveu numa época que estava fechando o período 400 anos de silêncio, sem nenhum profeta, sem ninguém falar a palavra de Deus. 400 anos de silêncio. Isabel chega, nasce no final desse período, cresceu nesse período e agora mostra que ela tem uma fé viva em Deus, cheia do Espírito Santo, vivia irrepreensivelmente. Onde ela aprendeu essas coisas? Não havia profetas. Com quem ela aprendeu essas coisas? Aqui fala que ela vem da linhagem de profetas, né? Mas com quem ela aprendeu essas coisas? Um tempo em que era raro ouvir a voz de Deus, porque não havia mais profeta, mas ela era cheia de Deus. Uma vida irrepreensível no meio de uma geração corrupta. O Império Romano dominava sobre tudo e sobre todos. Todo mundo tinha que adorar o Imperador César. Agora aparece Isabel, uma vida irrepreensível. Irmãos, guarda essa frase. As circunstâncias podem até influenciar, mas não pode determinar a sua vida. Era um tempo difícil, não tinha profeta, não tinha a voz de Deus, mas Isabel estava ali, cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Quando Maria fica grávida, ela fala assim: eu tenho que ir até Isabel, correndo risco de vida, grávida, subiu as montanhas, viajou uma distância longa no meio das montanhas, sozinha,
foi procurar Isabel por causa do testemunho de Isabel. Outra característica dela, que olha o versículo 25: confiava em Deus. Assim me fez o Senhor, contemplando-me, para anular o meu opróbrio perante os homens. Opróbrio significa vergonha. Irmãos, naquela época, a esterilidade para as mulheres judias era considerada uma maldição. Não ter filhos significava que estava debaixo da maldição, não tinha o favor de Deus. Agora Isabel ficou grávida, e ela disse: olha, Deus me contemplou. Quando Maria chega para conversar com ela, a Isabel percebe, reconhece, diz que ela ficou cheia do Espírito Santo, e ela falou assim: olha, quem me dá a honra, a mãe do meu Senhor, vir me visitar. Essa característica aí, a terceira dela, ó. Vivia irrepreensivelmente, confiava em Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, e era cheia do Espírito Santo, ao ponto de reconhecer Jesus no ventre de Maria como Senhor. Entende, irmãos? Os reis não reconheceram Jesus, os profetas da época não reconheceram Jesus, os sacerdotes não reconheceram Jesus, os escribas não reconheceram Jesus, os fariseus não reconheceram Jesus, os irmãos de Jesus não reconheceram Jesus, mas Isabel reconheceu Jesus lá no ventre. Vale ou não vale o top 1? Uma época de incredulidade, de silêncio de Deus. A mulher vivia irrepreensivelmente, cheia de fé, cheia do Espírito Santo. Nem Maria estava acreditando no que estava acontecendo. Quando ela chega perto de Isabel, o menino começa a estremecer dentro dela, e ela assim: chegou o Salvador do mundo, o meu Senhor. Olha que mulher fantástica. Os religiosos da época, que aguardavam a promessa, não reconheceram Jesus. As pessoas viram milagres, não reconheceram Jesus. Mas Isabel reconheceu Jesus lá no ventre, porque ela estava cheia do Espírito Santo. Diz o texto que ela ficou possuída pelo Espírito Santo. Irmãos, o papel do Espírito Santo é este: é mostrar Jesus, glorificar Jesus, revelar Jesus. Infelizmente, hoje em dia a gente vê muito desvirtuamento do papel do Espírito Santo nas igrejas pentecostais, e às vezes a igreja presbiteriana se omite muito no papel do Espírito Santo. Mas Isabel estava alinhadíssima com o Espírito Santo. Mostrar Jesus, revelar Jesus, glorificar Jesus. E quando Jesus aparece, depois de 4.000 anos de promessa, é esse o meu Senhor. Amém? Conclusão, irmãos: entregue a sua vida para Jesus. Seja homem, seja mulher, entregue a sua vida para Jesus. Tudo isso que nós estamos falando tem a ver com a graça de Jesus na vida dessas pessoas. Entregue a sua vida para Jesus, peça a Jesus para te conceder a mesma graça, o mesmo poder, a mesma capacidade, e que Deus levante muitas mulheres virtuosas na nossa igreja. Amém? Amém. Quer ser uma mulher virtuosa? Entregue a sua vida a Jesus, busque a graça de Jesus, e Jesus vai te capacitar muito mais e além. Amém? Vamos orar?